Eu sou o Ricardo, eu sou o criador da Upol, o fundador da Upol. A Upol é uma agência que ela trabalha com um tipo diferente de publicidade. A gente trabalha mais uma publicidade orgânica, devido ao fato de que as plataformas aí sociais, né, tão bem avançadas hoje em dia. Então, a Upol não trabalha diretamente com campanhas de varejo, com banners, com anúncio de revista, né? A gente faz também, a gente tem essa expertise, mas o que falta no mercado hoje em dia é assim, como trabalhar essas redes de uma maneira inteligente, prática e que dê resultado. Então eu vou mostrar aqui rapidamente algumas coisas para vocês. Esse é o Rupert Murdoch. Então assim, hoje é o rápido que está dando baile no lento. Isso aqui é uma coisa que talvez seja importante para vocês, no sentido de que você tem que focar o seu esforço. Eu não sei exatamente o tamanho de cada um dos empreendimentos de vocês, mas se você tem poucas pessoas, ou se é você mesmo que está fazendo, você tem que escolher as suas plataformas, quais você acha que vão dar mais resultado, e isso se faz a partir de um mapeamento detalhado de cada uma delas, o que existe em cada uma e o que cada uma pode trazer de retorno para vocês. Facebook, que é o que todo mundo fala hoje. O que é o Facebook? O Facebook já é considerado a Internet 2. O Facebook, as pessoas estão dentro do Facebook. Elas, um tempo atrás, quando começou a febre de redes sociais, Orkut e tal, eu trabalhava numa grande agência digital e chegava toda hora briefing de cliente pedindo: eu quero ter minha rede social, a Philips quer ter a rede social dela, o Santander quer ter a rede social dele. Para quê? As pessoas não vão se deslocar. Ou é a mesma coisa, a Coca-Cola lança um site de $1 milhão, lindo, maravilhoso, cheio de animação e tal. Eu entro lá uma vez e não volto mais. Eu não estou lá. A Coca-Cola hoje tem que vir até mim, né? Então, é isso que está acontecendo no Facebook. O Facebook está todo mundo conectado no Facebook o dia inteiro. Geralmente você deixa uma janela ali aberta. Então, por que você vai investir fora? Quer dizer, você tem que ter uma presença fora. Mas dentro do Facebook, dentro do Twitter, dentro das redes que são mais pertinentes, às vezes aparece uma outra. Google Mais está querendo aparecer. Isso aqui depois eu passo para vocês, tá? Então, Twitter, tudo isso aqui são o quê? Mensurações, são pesquisas que as empresas de pesquisa fazem e tal, e que a gente usa muito esse tipo de informação para posicionar as marcas dos clientes aqui na Upol. Então, você consegue ter gráficos de interação no Twitter. Então, por exemplo, quinta e sexta são dias ótimos no Twitter. Todo mundo vai lá saber o que o outro vai fazer no final de semana, enfim. Então, essa mensuração e as ferramentas de mensuração também das redes, que aí são pagas, geralmente são pagas, também são importantes. Por quê? Porque você sabe que é o que a Roberta faz para a gente aqui. Ela está fazendo isso para o Empreendedores Criativos. A Roberta é a nossa rede social da Upol também. É saber o resultado do que você está falando. Eu estou divulgando o projeto lá, o Moods, por exemplo. Eu acho que, no seu caso, as redes sociais vão ser muito importantes. Eu até pensei em uma rede social para o Moods, que é o GetGlue. Não sei se vocês já conhecem essa rede. GetGlue é um sistema, é uma rede social que trabalha com badges, com selos. Então, a partir da interação do usuário, ele vai recebendo várias, como se fossem medalhas. Tá? Ele tem a medalha do grande catalisador, agora ele é ou como é o Foursquare também, que você pode ganhar a prefeitura de um lugar e tal. Então é uma meritocracia. De acordo com a interação, seja na interface ou seja no conteúdo, essas pessoas vão ganhando pontos e vão crescendo dentro dessa rede. Bom, o YouTube também é uma rede social, muita gente esquece disso. O YouTube ele tem todo o sistema de comentários. Então, hoje em dia, com a banda larga ficando mais acessível, vídeo é um atalho enorme para o texto. As pessoas têm gráficos ali que você vê, né,
sensorial, assim. Como as pessoas leem hoje em dia na internet. Elas leem só o lado esquerdo, assim. Elas começam a ler a linha e vão parando, entendeu? As primeiras linhas elas leem até um pouco mais da metade, depois vai diminuindo e tal, até ela sair da página. Então o vídeo, ele é vídeos curtos, sempre. Então, onde está? Você tem que descobrir, você tem que estudar, você tem que ou contratar alguém para te dizer isso, para fazer um plano de presença digital para você. A gente viu ali o LinkedIn. O LinkedIn também é segundo a maioria do pessoal que trabalha com comunicação, é a rede mais confiável, é a rede mais séria, é a rede onde as pessoas realmente se importam em se mostrar de uma forma verdadeira, né? Não tem uma fantasia, mesmo porque o que você coloca lá depende das relações de trabalho que você teve antes. Então, se você mentir, as pessoas vão descobrir rapidamente. Vida digital. O que significa vida digital? O que as pessoas fazem dentro da internet hoje em dia, né? E como isso se reflete na vida real. Então, Jeff Bezos, que é o fundador da Amazon, antes você tinha uma publicidade ruim, essa coisa não se espalhava. Hoje você vê os casos lá do Megane da Renault, da Brastemp, né? Uma pessoa que está insatisfeita com o produto que comprou e tal, bota um vídeo no YouTube, twitta ou faz alguma coisa. O Twitter, ele é 4.000 vezes mais eficaz e rápido do que o Procon, por exemplo. Então, você vai lá, você reclama, as marcas estão monitorando e vão resolver o seu problema logo. Aqui é um guia rápido da vida digital, né? O que as pessoas fazem no seu dia a dia. Então, elas usam redes sociais, elas leem notícias, leem e-mail. E-mail também é uma atividade social, uma atividade digital muito forte. E uma coisa que a gente esquece também é a parte de administração pessoal. Então, você vai viajar, você vai usar a internet para programar sua viagem, criar seu roteiro. Você faz compras na internet, enfim, se organiza. Essa parte organizacional toma um grande tempo da gente na internet, desde usar a Internet Bank, fazer todas as coisas do dia a dia ali. Então, uma coisa que a gente vê, e esse gráfico aqui é importante para a gente, porque a maioria dos empreendimentos aqui tem a ver com entretenimento, com cultura, com uma coisa mais atraente para o público. E alguns de vocês também entram nessa área da administração, né, do management. Então, é importante saber que essas pessoas vivem desse jeito dentro da rede. Aqui alguns gráficos do que as pessoas fazem diariamente. Então, 46% das pessoas entram todo dia na internet, entram todo dia nas redes sociais. E 72% delas entram no e-mail todo dia. Esses são os picos. E aqui notícias também, que é bem relevante, né? Essa é a dinâmica da rede social. Aqui a gente tem o tempo gasto, né? O time spent. Então, assim, você vê que as pessoas entram todo dia no e-mail, né? 72% delas entram todo dia, mas ficam 4,4 horas normalmente. Na rede social elas gastam mais tempo. Então é isso que é importante para a gente... Essas informações que você vai colhendo ajudam você a posicionar a sua marca, né? Aqui é onde as pessoas estão mais inclinadas a comprar, que é enquanto estão comprando mesmo. Se você já está comprando, você não se importa em ter uma intervenção de outra marca. Aqui também eu fiz um apanhado do que são essas pessoas. Você tem vários níveis de comportamento na rede. Desde dos influenciadores, que são tipo um Marcelo Taz, que ele fala e todo mundo, né, segue, todo mundo tenta interagir com ele, enfim. Aí você tem os comunicadores, que são pessoas que gostam de agregar e tal, e vai descendo até chegar ali. Os ambiciosos, que são geralmente a molecada que está chegando agora na internet, querem aparecer, querem contar o que tem na geladeira, que fizeram ontem à noite e tal. E os funcionais, que são, assim, na verdade, eu trabalho com internet, por isso eu uso muito a internet. Se eu não trabalhasse com a internet, eu seria um funcional.
Eu sou um usuário antigo, que não navego muito, fora do meu trabalho, e uso por praticidade. Então eu pago contas, eu uso de uma maneira funcional. E esses são os que menos compram. Aqui também uma geral de consumo, né? Então os networkers e os comunicadores sempre estão ali, os influenciadores também mais perto do consumo. E aqui os aspiracionais e os funcionais embaixo, que são os que menos usam e-commerce. Então a gente chegou na metade já da nossa palestrinha aqui. E aí, eu estou no tempo ainda. Esse cara aqui é o Henry Jenkins. O que esse cara fez? Ele fez uma pesquisa extensa, até por isso que eu e o Léo a gente trabalha junto. Quando a gente se conheceu, eu estava com um projeto de Lei Rouanet e tal, precisava falar com alguém da área cultural. Montei esse projeto sem conhecer o que era a parte de cultura incentivada, né, do Ministério da Cultura, de Lei Rouanet e tal. E aí falaram, vai conversar com o Leonardo Brant que ele vai te falar o que é. E aí eu fiz uma apresentação voltada para o mercado de marketing, ou seja, uma apresentação de um projeto incentivado, só que com uma pegada de agência. Então eu ia entregar a mídia, o cara ia me dar o aporte de patrocínio, né, o dinheiro, e eu ia entregar coisas para ele de verdade. Então, exposição da marca dele e tal, isso tudo detalhado em tabelas e tal. Eu não sei qual de vocês trabalha com lei de incentivo nos projetos, ou se vai fazer, ou se alguém está orientando vocês. E aí depois eu posso mostrar também esse projeto que foi o centenário do Adoniran Barbosa, que foi em 2010. E aí quando o Léo viu isso, falou, pô, ninguém faz projeto assim, né? Todo mundo é aquela coisa meio, é dinheiro de imposto, ninguém dá muita importância para isso, não é a parte de marketing das empresas que destaca essa grana. Então a coisa é meio tranquila. Isso está mudando já nos últimos anos, mas foi nessa hora que nesse primeiro encontro com o Léo, que eu dei de presente para ele o Cultura da Convergência do Henry Jenkins, que é esse cara que fez essa pesquisa extensa e que viu, né, teorizou e de uma forma acadêmica o que está acontecendo nessa realidade nova que a gente está vivendo, que é a internet. Então aqui é a metodologia que a gente usa na UPL, que é a que a gente usa para empreendedores criativos também, que é o quê? Mapear essas redes, como eu falei lá, criar esse conteúdo, qual é esse conteúdo, ativar essas redes, dialogar, nunca deixar de responder, nunca deixar de atender as pessoas, mesmo que elas tenham dado alguma negativa para você tentar reverter esse cenário. Mensurar, usar ferramentas de mensuração para saber o resultado real do que você está fazendo. E aí fazer a manutenção desse ciclo, que é chegar no final, você estabelece se é semanal, quinzenal, mensal, repensar tudo isso, ver onde você errou e mudar o seu posicionamento. Aqui a gente tem um diagrama mostrando basicamente quais são todas as redes que a gente tem. Então, quer dizer, você tem rede onde o cara fala de basquete, usando o jargão de basquete, isso nos Estados Unidos, só para falar de NBA, só para falar de... Enfim, são jargões específicos que as pessoas criam e têm. E você tendo essa possibilidade de localização específica daquela pessoa, então você vai no Facebook, você fala, eu quero um cara de 28 a 32 anos, que mora em São Paulo, que tenha filho, você acha essas pessoas. Você pode falar diretamente com essas pessoas, né, em clusters bem personalizados. E o que o Jenkins enxergou foi essa coisa do transmídia, que é o quê? É a junção de todas essas plataformas. Hoje você tem o browsing, né, a navegação na internet, você tem o vídeo, você tem videogame, então você pode espalhar as coisas que você faz, por exemplo, o dicionário criativo, ele pode estar em vários lugares, ele não precisa estar em um lugar só, que é o que a gente estava falando lá atrás, que é o quê? Onde as pessoas estão.
Você tem que estar onde as pessoas estão. Então a Coca-Cola faz o seu site lá de 1 milhão, você entra uma vez. A Coca-Cola está sempre no seu mural ali do Facebook, você está vendo a Coca-Cola todo o tempo. E o que o Jenkins apontou foi a história do Transmedia Storytelling, que é o quê? Criar uma narrativa para a sua marca, para o seu produto, você ter coisas que atraiam as pessoas também. Não só entregar, mas receber também. Que essa é a verdadeira razão da Internet 2 ou agora 3.0. Que é o quê? É a mesma coisa da televisão. Antes você sentava ali, quietinho, só recebia a imagem. Ninguém te ouvia, não sabia se você estava infeliz com o produto, com o sabão em pó que você comprou. Ninguém sabia de nada. Aí, Internet 2.0. Começou a ter blog, as pessoas começaram a escrever e tal, aí apareceram as redes sociais e a coisa foi se moldando numa mão dupla, né? E aí, finalmente, aqui é o quê? O objeto social. O objeto social é o motivo, voltando para o que o Algarra deve ter falado ontem, que eu não consegui assistir, ele falou mais da parte das pessoas na rede, né? Qual é o comportamento humano da rede. E ele tem razão. O comportamento humano não muda. A gente pode ser tecnológico quanto for. As coisas que você tem dentro de você, as emoções, tudo isso permanece. Então, quando você vai falar, eu estava falando até para o Cartacho antes de começar, você vai conversar com alguém, você tem que ter um assunto. Qual é o assunto? Por que eu estou conversando com vocês aqui? Qual é o nosso objeto social aqui? Qual é o assunto daqui? São vários layers. Aqui é um objeto social complexo. Ou você tem aquele amigo que, como eu coloquei aqui, você só joga boliche com ele. A única razão de vocês serem amigos é porque vocês gostam de boliche, todo sábado vocês vão lá jogar boliche. Esse é o único motivo. Aí você pode, né, um outro exemplo aí. Tô num bar, aí o Felipe tá lá com o iPad 2.0 que eu não tinha visto ainda. Vou lá e, porra, esse aí é o iPad 2? Já é, tal. Nunca vi o cara. E aí a gente começa a conversar, descubro que ele, sei lá, faz o dicionário criativo e não sei o quê, e eu tenho uma agência, e pum, virei amigo dele. Esse é outro objeto social. Objetos sociais mais complexos. Sei lá, usei budismo aqui, mas podia ter usado qualquer coisa. De um dia para o outro você descobre que o budismo é o motivo da sua vida. Aí você vai começar a ir no templo, você vai meditar, você vai fazer yoga, você vai querer viajar para o Tibete, você vai... E aí são vários layers, várias camadas de significado. Ou sua família também, as pessoas têm a sua vida pessoal, têm né, casar, ter filho. Esses são os objetos mais caros que a gente tem. Então, o que eu queria dizer é assim, no fundo, a gente continua sendo seres humanos. A gente continua tendo... alguém aqui falou de Jung também nas apresentações do projeto. As coisas... Foi o Cartacho. É isso. A gente continua, a gente não é robô, a gente não é máquina. A gente está vivendo um período de transformação no qual a gente não entende direito o que está acontecendo. A gente está reagindo e não agindo. Isso é muito importante. É lembrar que as emoções que a gente tem, os instintos que a gente tem, se refletem aqui. E no final, se a gente der sorte, isso tudo vai ser para o nosso bem. Então, a mensagem que eu queria deixar para vocês é essa. O final de tudo nós somos objetos sociais. Nós somos o assunto. Enquanto pessoas... com computador, sem computador. Se um dia tiver uma tempestade eletromagnética aqui, tudo pifar, todos os eletrônicos pifarem, o que vai sobrar é a gente aqui, mais nada. Então, a gente vive um momento muito delicado e tenso também. Essa coisa toda da revolução tecnológica e tal, ela tem muito pouco tempo. Ela parece ajudar a gente, ao mesmo tempo que tira todo o nosso tempo.
né? A gente vive uma vida muito mais corrida e muito apressada, mas sempre é bom lembrar que a gente tem sangue correndo aqui dentro, que a gente respira e que a gente tem as relações humanas como o nosso principal.